Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Já estou de volta, hein? Já estou aqui nos estúdios do canal Machão da Gama, depois desse final de semana em Belo Horizonte com vitória do Vascão. Missão cumprida, né? Fui e voltei com os 3 pontos dentro da mala, meu amigo. Missão cumprida e 3 pontos aí na conta do Vasco da Gama. Vamos aqui falar sobre a seleção da rodada, né? O Vasco teve 3 jogadores aí nessa primeira seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Edmar, que deixou o Vasco e está acertando com o CRB. Vamos falar também sobre o reforço, né, que está chegando e será anunciado aí pelo Vasco essa semana. Mundial Sub-20 e também Galvão Bueno, que elogiou o time do Vasco. Quem disse que o Vasco foi o destaque aí dessa primeira rodada. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein? Direto e reto, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar aqui mostrando a seleção da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O perfil oficial ali do Campeonato Brasileiro publicou a seleção, né, da primeira rodada e o Vasco teve 3 jogadores nessa seleção. Já tá aparecendo aí na sua tela. O goleiro foi o Léo Jardim. Nas laterais, Ayrton Lucas e Wesley, do Flamengo. Na zaga, Vitor Cuesta, do Botafogo, e Léo Pereira, do Flamengo. Volantes, Andrei, do Vasco, e Gerson, do Flamengo. E na frente, Gabriel Peck, do Vasco, Lelê, do Fluminense, Flaco Lopes, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense, o técnico Fernando Diniz. Então, a seleção aí da primeira rodada, né, foi dominada pelos clubes cariocas. Tivemos ali só o Flaco Lopes, né, do Palmeiras, fora dos times do Rio. Até o treinador também foi carioca, né? Foi o Fernando Diniz, do Fluminense. O futebol do Rio de Janeiro, que começou com os 4 grandes vencendo, né? O torcedor carioca, com toda certeza, muito empolgado, né? Com essa primeira rodada aí do Brasileirão. O Vasco venceu fora de casa, Fluminense venceu fora de casa, Botafogo venceu o São Paulo, Flamengo venceu jogando no Maracanã. Então os times do Rio começaram aí com o pé direito. Mas o grande destaque dessa primeira rodada, segundo o Galvão Bueno, foi o Vasco da Gama. Galvão Bueno, que agora tem o seu próprio canal no YouTube, né? O canal GB. E ele comentou sobre essa estreia do Vasco vencendo o Galo fora de casa. Um baita, né, de um resultado. E o Galvão Bueno colocou o Vasco ali como o principal destaque da rodada. Confira só. A grande façanha da primeira rodada, sem dúvida, foi a vitória do Vasco em cima do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Atlético, muita gente fala que forma uma lista de 4 aí com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético, mas o Vasco mostrou força. A grande façanha, sem dúvida nenhuma, foi do Vasco, ganhando do Atlético Mineiro, do poderoso Atlético Mineiro, 2-1 lá em Belo Horizonte. Então, parabéns ao Vasco. Então tá aí, né? Esse foi Galvão Bueno e concordo, o Vasco realmente foi o destaque dessa rodada, jogou bem, venceu fora de casa, um dos concorrentes, né, ao título nacional, venceu o Atlético Mineiro fora, poucos clubes vão vencer o Atlético Mineiro no Mineirão, então o Vasco consegue aí uma vitória importantíssima, que vai ser, cara, fundamental esses 3 pontinhos aí para as pretensões do Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. Como eu disse no vídeo de pós-jogo, cara, se o Vasco for lutar pela Libertadores, esses 3 pontos contra o Atlético serão importantíssimos. Se o Vasco estiver lutando ali pela Sul-Americana, esses 3 pontos serão importantíssimos. Se der tudo errado, o Vasco estiver lutando contra o rebaixamento, esses 3 pontos contra o Atlético Mineiro serão importantíssimos, porque os times ali de baixo provavelmente não vão conseguir vencer o Galo fora de casa. Então, assim, cara, uma vitória fundamental do Vasco no sábado lá no Mineirão. Bom, e agora a gente fala aqui de um jogador que está deixando o Vasco da Gama, o lateral esquerdo Edmar. Não permanecerá no Vasco, né, para 2023. O meu amigo Fábio Azevedo, durante o dia de hoje, trouxe a informação que o Edmar estava de saída, né? E depois o Vene Casagrande confirmou ali que o Edmar não será mais jogador do Vasco, né?
que a diretoria do Vasco vai assinar nessa semana ainda a rescisão do lateral. Deve acontecer ainda nessa tarde, né? A rescisão aí do Edmar, que vai para o CRB. Já tá tudo certo entre Edmar e CRB. O jogador vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe de Alagoas. O CRB que já levou também o Anderson Conceição, né? Então eles terão lá Anderson Conceição e Edmar, dois jogadores que foram importantes, né, pro acesso do Vasco na temporada passada. Eu sei que muita gente tem pinimba com o Edmar, não gosta do Edmar, mas a gente não pode negar que o Edmar teve a sua participação, teve a sua importância, né? Jogou mais de 30 jogos na Série B de 2022 com o Vasco, e o Vasco subiu para a primeira divisão. Teve algumas falhas, teve, etc e tal. Não é um jogador primoroso, exatamente por isso. Vai jogar a Série B mais uma vez, mas enfim, na minha visão, o Edmar foi importante sim, um jogador sério, um jogador comprometido. Pode não ser brilhante tecnicamente, né? Mas sempre tentou dar o seu melhor ali vestindo a camisa do Vasco. Então, boa sorte aí pro Edmar, agora vestindo a camisa do CRB. O lateral esquerdo está de saída do Vasco da Gama. Bom, e se tem jogador saindo, também tem jogador chegando. No vídeo da parte da manhã, a gente falou aqui sobre Gabriel Carabarral, jogador que pertence ao Santos Futebol Clube e que virá ao Vasco da Gama por empréstimo. Ele que foi contratado ano passado pelo Santos junto ao Argentino Júnior, né? O Santos pagou 8 milhões de reais ali para tirar esse jogador do futebol argentino, mas ele não conseguiu, né, se adaptar ao Santos Futebol Clube e agora ele está sendo repassado por empréstimo ao Vasco da Gama com opção de compra. Segundo informações do César Luiz Merlo, que é um jornalista especializado aí em futebol sul-americano, né, principalmente em transferências de jogadores argentinos e uruguaios, segundo ele, o Carabarral começou ainda hoje, né, começou no dia de hoje a realizar os exames médicos no Vasco da Gama e deve assinar aí, até no máximo amanhã, né, o seu contrato de empréstimo com opção de compra pelo Vasco da Gama. O jogador vem por empréstimo até o final da temporada com um passe fixado. A gente não tem o valor desse passe fixado, mas provavelmente o Santos deve ter colocado ali algo próximo, né, do que investiu no jogador, que foi cerca de 8 milhões de reais. E uma informação aqui do jornal O Globo é a seguinte, que apesar da chegada do Carabarral, que é um jogador que joga como meia, camisa 8, camisa 10, mesmo assim o Vasco ainda segue no mercado em busca de um camisa 10 de maior impacto, que deve chegar na janela ali de transferências internacional. Essa transferência do Carabarral, apesar dele ser argentino, é uma transferência doméstica, porque ele estava no Santos, né? Então sai de um clube brasileiro para outro clube brasileiro. O Vasco tem a intenção aí de, no meio do ano, né, fazer um investimento maior para trazer um camisa 10 de mais impacto, né? Informação aqui do Diogo Dantas, do Globo Esporte. Essa contratação do Carabarral foi vista pelo Vasco como uma oportunidade de mercado, né? O Vasco precisa de um jogador para essa posição, ele é um jogador experiente, tem 32 anos de idade, né? Então, assim, não é mais nenhum jovem. O Vasco viu essa oportunidade de mercado e foi lá e buscou o jogador por empréstimo. Vai ser importante, com certeza, para compor o elenco do Vasco para essa Série A de 2023. Então, o Carabarral deve ser anunciado a qualquer momento, mas o Vasco ainda busca mais um jogador ali de meio campo, né? Um camisa 10 de mais impacto para a sequência da temporada. E agora, para finalizar, a gente fala aqui sobre o Mundial Sub-20, porque a FIFA oficializou a alteração na sede do Mundial Sub-20, que vai acontecer agora na Argentina. Estava marcado anteriormente para a Indonésia, né? E mudou agora para a Argentina. O torneio terá início no dia 20 de maio. O André com certeza vai ser convocado, né? Então, assim, o Vasco terá que liberar o André, porque fez um acordo com o Chelsea, né? Que liberaria o jogador. Então, o André vai desfalcar o Vasco enquanto estiver no Mundial Sub-20. E tem também a possibilidade, né, de Marlon Gomes e Egnaldo serem convocados. O Marlon Gomes com toda certeza vai ser convocado, o Egnaldo talvez. E aí o Vasco tem que estudar, né, se libera esses dois jogadores ou não. O André Santos, o Vasco terá que liberar porque fez um acordo com o Chelsea, que hoje, né, o André pertence ao Chelsea e está emprestado aí ao Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Talvez eu volte ainda hoje se a gente tiver alguma novidade em relação ao Maracanã, né? Porque o Vasco entrou ali com um recurso, né, para poder levar esse jogo para o Maracanã. Teve uma liminar do Fluminense proibindo, né, a venda de ingressos para esse jogo. E o Vasco entrou com uma outra liminar. E se sair alguma novidade em relação a isso, a gente traz aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!